Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela sua presença que é palpável neste lugar, Pai. Agradecemos pela convocação que o Senhor tem nos dado para esse ano, Pai, um chamado para a intimidade, um chamado para se achegar ao santíssimo lugar, Pai. E como essa canção diz, quem já pisou nesse santíssimo lugar, Pai, em outro lugar não vai mais conseguir viver. Independente do que estiver acontecendo, independente das tribulações, irá se apegar com firmeza a este lugar de pura e profunda intimidade com a Tua presença. Este lugar onde iremos reconhecer e conhecer a Tua glória, Senhor. E estaremos contigo a todo momento, louvando e adorando, agradecendo, louvando, adorando e agradecendo, dando graças em toda e qualquer situação, Pai. Ah, Senhor, este é o lugar que nós queremos estar todos os dias, envolvidos em Tua presença, envolvidos na Tua glória, Pai. Pois é ela que nos sustenta, é ela que nos abastece, é ela que nos fortalece. É este lugar contigo que nos ajuda no nosso dia a dia e na nossa caminhada. E nós somos totalmente gratos a Ti por ter esse livre acesso ao Santíssimo Lugar. Esse é um privilégio e um milagre que veio através do sacrifício de Jesus. Talvez o maior milagre que Jesus realizou foi quando Ele morreu e aquele véu foi rasgado, porque nós não poderíamos acessar a presença dEle, se não fosse aquele sacrifício, se não fosse através do sangue dEle, nós não poderíamos ter momentos como esse. Talvez esse foi o maior milagre que Jesus fez, e o maior privilégio que cada um de nós recebeu. Esse foi um privilégio que nós recebemos. Porque, queridos, nessa imagem é o Santíssimo Lugar na época do Antigo Testamento. E apenas o sumo sacerdote podia entrar ali e ter contato com a Arca da Aliança que ele está tendo ali. Só aquela pessoa. Olha o privilégio que nós temos de acessar o Santíssimo Lugar, aonde muitos não podiam, morreram sem poder acessar a presença de Deus da forma que nós podemos hoje. E nós precisamos usar isso ao nosso favor. Amém? Aleluia. Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dar graças em todas as circunstâncias. Tem uma música que eu gosto muito, e no último ano eu tenho ouvido e orado essa canção e profetizado essa canção e feito ela entrar cada vez mais no meu coração. Uma canção do Resgate que diz: vou me lembrar. Esse é o nome dela, vou me lembrar. E algumas frases, a música inteira, mas algumas frases chaves dessa canção tem me feito refletir. Eu não vou cantar ela, não precisa tocar, não. Talvez. Mas uma frase que eu gosto muito diz: lembre-se do pão que nunca nos faltou em meio à seca, de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca. E o refrão dessa canção diz: vou me lembrar de não me esquecer de tudo que eu vivi e sempre acreditar que o que me faltar Deus já me deu, pelo que eu vivi, e sempre glorificá-lo.
Nós precisamos dar graças a Deus em todas as circunstâncias, queridos. Todas, todas, todas. E se lembrar de não esquecer que mesmo aquilo que me faltar, Deus já me deu. Então nós precisamos olhar, porque muitas vezes a gente só pensa e enxerga o macro, não me aconteceu isso, não me aconteceu aquilo, mas e o pão que não faltou em meio à crise? E o cuidado que esteve sempre ali, e a proteção que esteve sempre ali? Deus está cuidando de nós a todo momento, a todo instante. Muitas vezes nós somos ingratos ao invés de ser gratos a Deus, porque olhamos apenas para o macro, para o grande, e na verdade o grande é aquilo que a gente acha que é pequeno, porque com Deus é assim que funciona. Eu olho para essa construção e eu vejo que essa canção está acontecendo aqui a todo momento. O pão, ou seja, aqui sendo o cimento, a areia, a pedra, nunca está faltando. Mesmo nos dias que a gente acha que está em seca, Deus faz aparecer as coisas. Faz aparecer o recurso, faz aparecer o material. Eu tenho visto isso na minha vida, na minha casa, na minha família. Mesmo quando a gente acha que vai faltar algo, Deus provê. E eu sei que cada um aqui, se forçar um pouquinho só, vai conseguir enxergar isso também e cumprir com esse versículo de dar graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para nós. Às vezes a gente pergunta, qual que é a vontade de Deus para mim? E aí a gente abre a palavra e vê que a vontade de Deus é dar graças em todas as circunstâncias. E todas é todas. Todas é todas. Não foi exclusivamente para momentos bons, mas para todos os momentos. Por isso, feche seus olhos para ofertarmos nessa noite, dando graças a Deus em todas as circunstâncias. Sabendo que, mesmo em meia seca, Deus está provendo o pão. E não só o pão, o alimento, mas tudo. Mesmo aquilo que nos faltar, na verdade, Ele já nos deu. E ter essa convicção em nosso coração. Senhor, nós apresentamos o nosso coração diante de Ti, Pai. Antes de entregarmos as nossas ofertas dessa noite, eu peço que o Senhor nos ajude a dar graças a Ti em todas as situações. Por isso, neste momento, traga a nossa memória, traga ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso dia a dia, tudo aquilo que o Senhor tem provido de forma milagrosa e que muitas vezes nós não reconhecemos. Nos ajude a enxergar a Tua bondade para com as nossas vidas a todo momento. Nos ajude a enxergar o Teu cuidado com as nossas vidas e nossas famílias em todo momento. Nos ajude a lembrar, Pai, de jamais esquecer que até mesmo aquilo que nos faltar, na verdade o Senhor já nos deu, o Senhor já proveu, e que essa possa ser uma verdade em nosso coração, uma verdade no nosso coração, Pai. Nós Te agradecemos e entregamos a nossa oferta a Ti nessa noite com esse sentimento, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, queridos. Lembre-se de não esquecer. Podem trazer as ofertas, amém? Tem as maquininhas aqui do lado, tem o Pix, e mesmo quem fizer o Pix, venha até o altar para selar essa oferta, em nome de Jesus.
Amém, queridos. Terceiro dia da nossa campanha, terceiro dia de 2026. Já estamos no terceiro dia, hein? Então, o tema desse ano, ano de maior intimidade com Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo, amém? Tiago 4:8, na parte A do versículo diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Amém? Esse é o nosso versículo base, tema para esses 12 dias e para esse ano. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E o tema dessa noite é o poder do secreto. O poder do secreto. Queridos, ouvimos e entendemos ontem que o Evangelho de Cristo, ele não é religiosidade, e sim um relacionamento com Deus. E isso é algo que precisa entrar muito forte no nosso coração. Algo que muitas vezes já foi falado aqui mesmo. Muitas vezes. E eu vejo que é um clamor de Deus para as nações, o crente entender essa verdade de uma vez por todas. Porque é o tema do ano, intimidade, maior intimidade. O Evangelho de Cristo não é uma vida de religiosidade, mas uma vida de relacionamento, e ouvimos isso aqui ontem. Então, como cultivar esse relacionamento? Mas, Lucas, eu já entendi então que é uma vida de relacionamento, mas como cultivar isso? Como que eu vou acessar essa vida de relacionamento? Qual que é o passo a passo? Qual que é a receita? Qual que é o caminho para se chegar a isso? Eu preciso entender. E é um pouco disso que nós vamos falar nessa noite. Eu quero ler com vocês Mateus 6, a partir do versículo 6. E nós vamos ler até o versículo 8. E lá diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo que lhe pedirem. Nós estamos vivendo numa geração do visível, do palco, da exposição, onde todo mundo quer ser visto, onde todo mundo quer ser identificado por algo, onde todo mundo quer ser reconhecido por algo. E dentro do Evangelho de Cristo, infelizmente, isso também tem sido presente nos nossos dias. Todos querem aparecer, no bom português. Todos querem ser reconhecidos pelos homens. Mas no reino de Deus, o poder nasce do invisível. Vivemos na cultura da exposição, mas Deus se revela na intimidade. Jesus ensinou o lugar secreto antes de ensinar sobre milagres. Mateus 6 está no Sermão do Monte e Jesus trata da motivação do coração. E guarde isso, o que sustenta uma vida pública forte é uma vida secreta profunda. O primeiro ponto que eu quero trazer hoje é: o lugar secreto
é um lugar de acesso e não de exibição. A palavra secreto aqui nesse texto, ela vem do grego kryptos, que significa oculto, escondido, fora do olhar humano, esconderijo. É daí que vem criptografia, criptografado, algo oculto, escondido. Dessa palavra grega. Jesus está falando ali que os hipócritas oram para ser vistos pelos outros, mas os verdadeiros filhos devem orar para se relacionar com o Pai. No secreto, Deus não é impressionado por palavras, mas por nossos corações. Jesus está basicamente aqui, queridos, nesse versículo, entoando um chamado, que essa semana eu lendo, eu entendi como uma trombeta soando, uma convocação celestial, para aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Ele começa dizendo, mas tu, ou seja, um chamado pessoal, uma responsabilidade pessoal. Ele foi no singular, ele falou, mas tu, ele foi direto, ele não falou vocês no coletivo, ele disse, mas tu. O secreto, ele não é algo coletivo, ele é algo individual. Ninguém pode ir para o secreto no seu lugar. Mas Lucas, faz o seguinte, eu não consigo ir para o secreto, vai lá por mim, leva o meu nome num papel e aí eu vou estar lá junto no secreto. Não é assim que funciona. O secreto é intransferível. Ninguém pode transferir o relacionamento que tem com Deus, ninguém pode transferir o secreto que tem com Deus com alguém. Nem mesmo marido e mulher. Eu não posso transferir para a mestra Carol o meu secreto, e nem ela para mim. Mesmo sendo uma só carne, eu não posso nem. Se ela parar de buscar, ou eu parar de buscar, vai dançar, queridos. Por mais que o outro estiver lá com o joelhinho no chão, clamando a todo momento. Podemos clamar para que o outro desperte para voltar para o secreto. Mas não podemos fazer isso pelo outro. Porque é algo pessoal. Mas tu. A segunda ordem dessa trombeta celestial de Jesus é: entra no seu quarto, ou seja, toma essa decisão. O secreto não é apenas um lugar físico. Ele é um lugar interior, ele é um lugar espiritual. Jesus diz, entra no teu quarto, toma essa decisão, planeje isso, tome essa postura e vá. Seria muito fácil a gente só orar assim, pondo a mão e todo mundo já viu essa glória de Deus. Cada um precisa tomar essa decisão de ir. Essa foi a ordem que Jesus deu. A terceira ordem, fecha a porta. O fecha a porta é renuncie todas as distrações externas e internas que você pode ter. É falar em orar que começa a tocar o telefone. É falar em ler a Bíblia que até quem nem mandava mais mensagem resolve entrar em contato. Distrações externas. É falar em orar que pensamentos de eu estou cansado, eu estou com sono começam a vir. Preocupações com o que vai acontecer amanhã, daqui 3 anos, começa a vir, distrações
internas. Feche a porta do quarto. Se livre das distrações. Feche a porta do mundo e abre o coração para Deus. Essa foi a ordem de Jesus. Já a última foi: e ora ao teu Pai. Usando ainda a palavra Pai. Ele nem usou uma palavra para tornar um pouco mais distante, ora ao teu Deus. Ele falou, ora ao teu Pai. Demonstrando que com Deus não tem a ver com performance, mas com relacionamento, como de um pai e um filho. Todos aqui creem que são filhos de Deus? Isso é muito sério, queridos. Às vezes o nosso coração ainda não crê que nós somos filhos de Deus. E aí nós não conseguimos ir para o secreto. Nós não conseguimos ter relacionamento, porque a gente não consegue enxergar Deus como Pai. A gente enxerga Deus como uma figura muito distante. E eu só consigo ter relacionamento com quem eu tenho uma figura muito próxima. Ou alguém aqui se relaciona com algum completo desconhecido? Ninguém sai abrindo a vida para um completo desconhecido. Não é normal fazer isso. E nem é bom fazer isso. Nós só nos relacionamos e abrimos a nossa vida com quem é próximo, com quem nós temos confiança. Por isso Jesus fala, ora o teu Pai, porque Ele é o teu Pai. No secreto, Deus não é uma plateia que vai ficar ouvindo ou vendo o que nós estamos fazendo. Ele é um Pai que vai nos abraçar e cuidar de nós. É o nível profundo, esse é o secreto, queridos. Queridos, o secreto, ele é tão importante, que ele é o lugar onde Deus forma o nosso caráter antes de qualquer coisa que nós vamos fazer, antes de qualquer ministério que vamos servir, antes de qualquer trabalho que vamos fazer. É no secreto que Deus molda o nosso caráter. Êxodo 33, 11, só o começo do versículo diz: e falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Eu peguei esse versículo só para mostrar para nós que antes de Moisés ser esse grande profeta que ele era, antes de ele ser usado por Deus e transformar o rio Nilo em sangue, e todas as pragas que teve, e abrir o mar vermelho, e ter encontro e trazer toda ali a revelação, as leis para o povo, Moisés era um filho de Deus que se relacionava constantemente com ele. Olha só que lindo, eu queria Deus falasse isso, falar como se fala com um amigo, e foi no secreto que Deus foi moldando Moisés a ser quem ele foi. Foi no secreto que Deus foi moldando ele, moldando o coração, moldando a mente, moldando as atitudes. Afinal de contas, aquele homem saiu do Egito assassinando alguém. E de repente, depois de 40 anos, ele volta para libertar o povo, para ser um homem de Deus. Como assim? Um assassino vira um homem de Deus? Porque ele encontrou Deus no secreto. E não estamos falando apenas de um encontro isolado, queridos. É um encontro constante. É um encontro contínuo. É um encontro a todo momento. Deus nunca confia uma autoridade pública a alguém que não foi tratado no secreto. Nunca. Pode ver que o ponto em comum
dos homens de Deus que estão na palavra, e os homens de Deus era moderna, pessoas grandemente usadas pelo Senhor, o ponto em comum vai ser, todos os dias, eu entro no meu quarto, eu fecho a porta para as distrações, e eu oro para Deus, o meu Pai. Eu sei disso porque, de uns meses para cá, eu tenho pesquisado muitos dos avivamentos que aconteceram, e o ponto em comum de todos os homens era esse, o secreto. E aí o que acontecia fora disso, era totalmente consequência do que eles viviam lá no secreto. Antes de nós sermos servos no ministério, nós somos filhos, queridos. Para poder governar, é necessário o secreto. Para poder profetizar, é necessário o secreto. Para poder evangelizar, é necessário o secreto. Para poder pastorear, é necessário o secreto. Para poder ensinar, é necessário o secreto. Para poder tocar, cantar, é necessário o secreto. Para poder receber as pessoas, é necessário o secreto. Para poder dançar, é necessário o secreto. Para poder atuar, é necessário o secreto. Para poder postar nas redes sociais, é necessário o secreto. Para poder servir na cantina, é necessário o secreto. Para poder fazer a transmissão do culto, é necessário o secreto. Para poder ir por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, é necessário o secreto. Não tem como querer fazer as coisas na igreja sem ter o secreto, porque essa é a base. Essa é a base. Não existe fórmula mágica de a gente chegar num lugar totalmente vazio de Deus, totalmente sem buscar a Deus, e fazer assim: Senhor, usa a minha vida neste lugar. Não tem como, queridos. A gente só oferece daquilo que a gente está cheio. Se eu estiver cheio do Espírito, eu vou oferecer o que Ele tem. Se eu estiver cheio de pecado, olha o perigo que eu vou estar despejando em alguém. O secreto nos prepara para aquilo que Deus tem para nós. Mas o evangelho é cuidar dos órfãos e das viúvas, mas se não tiver o secreto, você não vai estar cuidando de ninguém, porque não é por nós, é por Ele. Como é que você tem tanta certeza disso? Porque, queridos, lá em Apocalipse, quando Jesus está escrevendo para a igreja de Éfeso, Ele diz o seguinte para a igreja de Éfeso: reconheça as suas obras, vocês têm feito as coisas, vocês têm feito o evangelho, têm pregado, têm até repreendido os falsos ensinos, mas vocês abandonaram o primeiro amor, vocês abandonaram o secreto, vocês me abandonaram. Ou seja, tudo que eles estavam fazendo para Jesus, basicamente não estava valendo de nada. Porque a base é o secreto, a base é o relacionamento, a base é se enxergar com Deus. Porque no secreto, queridos, é que o Senhor vai começar a arrancar coisas de mim, que nem mesmo eu sei que tem. É lá no secreto que Ele vai pegar alguém que é totalmente ignorante e transformar numa pessoa gentil. É lá no secreto que Deus vai pegar alguém que é totalmente murmurador e vai transformar em alguém grato. É lá no secreto que o Senhor vai pegar os falsos adoradores e transformar nos verdadeiros adoradores.
É lá no secreto que Deus vai pegar os religiosos e transformar nos filhos que têm relacionamento com o Pai. É apenas lá, não tem outro lugar. Não tem imposição de mãos que faça isso, não tem derramar óleo que faça isso. Não tem apelo que faça isso. Porque nós vimos que o secreto é uma decisão pessoal que eu tomo de ir e fechar portas para as distrações e buscar o meu Pai no secreto. Vamos fazer uma célula lá em casa, porque a minha casa precisa de Deus. Vamos. Mas antes de fazer a célula, entra nos teus aposentos, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no secreto. E Jesus, ele é bem duro, porque ele pega e fala, não seja como os fariseus, que oram coisas vãs, tolas e repetitivas. Sabe por quê, queridos? Porque o judeu, ele tinha e tem a hora certa para declamar uma oração certa. E quem já foi para Israel viu que até dentro do avião, se bater o horário, da X oração eles fazem. E às vezes a gente dá risada do judeu porque faz isso, e estamos fazendo igualzinho. Orando coisas repetitivas, vãs e tolas. Sabia disso? E se encaixando perfeitamente nesse versículo. Achando que estamos nos relacionando com Deus, quando na verdade estamos totalmente distantes. Achando que estamos buscando a Deus, quando na verdade estamos apenas cumprindo um rito religioso. E isso é muito sério. Porque é só o Espírito Santo no secreto, quando eu realmente me rasgo por inteiro, como a canção que cantamos diz, preste atenção nas canções que nós cantamos. Porque a canção que foi cantada aqui descreve totalmente um caminho até o secreto, o Santo dos Santos. Então é no secreto que eu rasgo meu coração a Deus e eu começo a orar com sinceridade, ao invés de fazer como os fariseus, que oravam apenas coisas tolas e vãs, repetitivas, achando, e Jesus ainda fala assim, achando que de tanto repetir, Deus vai ouvir. E Jesus completa de uma forma tão linda, porque ele diz que Deus é o Pai, e Ele já sabe até mesmo aquilo que a gente precisa, antes de sair da minha boca. No secreto, queridos, é o lugar que Deus vai começar a fazer eu ir para o nível mais profundo, e eu começar a orar aquilo que de fato eu preciso orar. Para eu começar a ler e entender aquilo que de fato eu preciso ler e entender. Que eu vou começar a enxergar aquilo que de fato eu preciso enxergar. No secreto é onde nascem as decisões poderosas. Nós temos vários exemplos, mas o maior exemplo nosso é o do Senhor Jesus. Que por mais que era Deus, se esvaziou da sua glória e veio nesse mundo como carne. E Ele mesmo sendo Deus, para tomar toda e qualquer decisão que Ele tinha que tomar, ou fazer qualquer coisa que Ele tinha que fazer, Ele se retirava para o secreto para orar ao Pai. Ou seja, Ele ensinou não apenas falando as palavras, mas fazendo. Pelo menos 10 versículos nós vamos achar de Jesus se retirando para ir orar. E 10 versículos deve ser muito pouco para a quantidade de vezes que Ele se retirou para ir orar. Um exemplo claro foi que Jesus se retirou para orar, está lá em Lucas 6:12.
E diz assim: aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. O 13. E quando já era dia, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Até aí. Ou seja, ele precisava tomar a decisão: quem será os 12 homens que vão me acompanhar nessa jornada? E vão assumir o meu legado. Não era uma decisão simples, queridos. Não era uma decisão que ele podia fazer: minha mãe mandou, eu escolhi esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse. Não, ele não podia tirar para o ímpar, fazer dedos iguais, ele não podia. Sabe por que eu estou dando esses exemplos? Porque muitas vezes nós tomamos as decisões nas nossas vidas assim, não ri não, que é verdade. Senhor, me dá um sinal. Se esse ventilador soprar agora no meu irmão, eu vou fazer. Soprou, então eu vou. Quando, para toda e qualquer decisão, é lá no secreto, desligados dos estímulos externos e internos, tomando a atitude de ir, orando ao Pai como um filho fala com o Pai, que nós vamos ser capazes de entender. E algo muito interessante, Jesus, Cristo, o Filho de Deus, o Messias, ele orou 5 minutos e saiu com a resposta? A palavra diz que ele orou a noite toda. Por que a gente quer as respostas de Deus orando 3 minutos? Dando a desculpa que eu não consigo orar. Queridos, já saímos desse nível. Amém? Amém? Já saímos desse nível. Já saímos. É o ano de maior intimidade com a presença de Deus. E nós temos que parar de ficar declarando com a nossa boca que não sabemos orar, que não temos tempo para orar e que não entendemos a palavra. Porque cada vez mais que declaramos isso, é forças que estamos dando para Satanás e a nossa própria mente para não ir para o secreto e começar a crescer com Deus, em intimidade, em busca, em conhecimento genuíno da palavra, em revelação do plano de Deus, em mudança de caráter na presença de Deus, em transformação, em receber a cura necessária para as nossas vidas. Deus nos chama para o secreto, e é hora de a gente obedecer essa palavra de Jesus, como uma trombeta soando, e tomar a decisão de ir para o secreto, fechar a porta e começar a buscar Deus. Essa é a base do Evangelho. Essa é a base do Evangelho. Para fixar, fala para quem está do seu lado: a base do Evangelho é o lugar secreto com Deus. Fala de novo: a base do Evangelho é o lugar secreto com Deus. Mais uma vez, só para ele não esquecer, a base do Evangelho é o lugar secreto com Deus. Não existe outra. Porque todo o restante é consequência. Se eu estou firmado com Deus no secreto, logo, a partir daí eu já vou estar cumprindo com o primeiro mandamento que Jesus deixou. Amando ao Senhor sobre todas as coisas, de todo entendimento, de todo o coração e de toda a minha alma. Como consequência lá dessa busca no lugar secreto, eu vou conseguir me amar e amar o próximo como a mim mesmo. Como consequência lá do lugar secreto, Deus o próprio Espírito que vai me impulsionar a ir por todo mundo, aonde quer que eu esteja pregando o Evangelho. Tudo vai ser consequência. Às vezes a gente bate cabeça porque a gente está de olho na obra, mas toda essa obra, todo o ministério é consequência da atitude de eu estar me relacionando com Deus.
E quando essa chave vira na minha cabeça, e eu começo a focar no relacionamento e no lugar secreto, todo o restante, que é sim uma causa nobre, lógico que é a obra de Deus, mas tudo isso vai ser consequência, porque eu vou fazer sem mesmo saber que eu estou fazendo. Eu vou exalar a presença de Deus sem mesmo saber que eu estou exalando. Eu vou levar a presença de Deus sem mesmo saber que eu estou levando. Eu vou ser um representante legal do reino de Deus, sem mesmo saber que eu estou sendo. Eu vou levar uma palavra de conforto para alguém, sem mesmo saber que eu estou levando, porque vai ser consequência do meu relacionamento com meu Deus. E é por isso que Satanás não quer que o crente vá para o secreto. Porque ele sabe que, se nós focarmos apenas aqui nas obras, apenas na causa nobre que é fazer as coisas, mas não estivermos lá com o joelhinho no chão, nós não teremos praticamente força alguma. Então para ele vai estar muito cômodo. Ele é muito estrategista. Ele não vai nem precisar criar algo para atrapalhar uma ação evangelística, por exemplo. Se ele já matou todo mundo lá no secreto, se ele já arrancou a igreja do secreto, ele nem vai precisar se preocupar se alguém vai entoar uma adoração profética. Se ele já arrancou o pregador lá do secreto, ele nem vai se preocupar se ele vai entregar uma palavra profética, algo transformador, porque ele sabe que a base é o secreto. Ele sabe que a base está em entrar no quarto, fechar a porta, tirar as distrações e orar a Deus em secreto, que está em secreto. É tempo da igreja voltar ao secreto, queridos. Porque lá é o lugar que nós recebemos a recompensa. É isso que Jesus falou. Ele vai te recompensar. Que recompensa é essa lá do secreto? Será que é fama, aplauso, o reconhecimento humano? Claro que não. Até porque quem está no secreto, queridos, e já está tendo o caráter moldado por Deus, nem vai se preocupar com isso aqui. Quem se preocupa com essas coisas é quem ainda não está no secreto com Deus. A recompensa vai ser uma autoridade espiritual. Jesus disse o que quando os discípulos tentaram expulsar aquele demônio e não saiu? Ele falou: há certos tipos de demônios que só saem através de jejum e oração. Em outras palavras, em pessoas que estão no secreto, pagando preço, orando, se abstendo desse mundo, ganhando autoridade espiritual para usarem o meu nome e expulsarem aquele demônio. Desenhei agora, hein? A recompensa vai ser discernimento espiritual, discernimento da palavra. Cada dia mais que eu entrar no secreto e ir aprendendo com Deus, tendo esse relacionamento, cada vez mais Ele vai me levando aos textos, vai me levando a aprender com Ele, a ter uma revelação vinda dEle. E eu nem vou mais precisar ver vídeo no Instagram. Porque lá mesmo no secreto, o Senhor vai trazer o que eu preciso para aquele dia. Ou o que eu preciso para aquela decisão. Ou o que eu preciso para declarar para alguém. Vai ser o próprio Espírito Santo revelando a palavra, como se fosse a voz dele falando em nossos ouvidos. A recompensa vai ser a paz. A paz que excede a todo entendimento humano. Mesmo no dia de maior tribulação, a recompensa do secreto vai ser uma paz que eu não vou entender. Quantas vezes, queridos, quantas vezes nós entramos sem querer até mesmo entrar, angustiados, tristes, quebrados, mas nós tomamos a decisão de entrar, fechar a porta do quarto, e de repente vamos ali nos abrindo, porque
como Jesus falou, é o nosso Pai. E eu posso começar assim um momento de oração, bravo com alguma coisa, indignado com algo que aconteceu. E é incrível como parece que o Senhor vai ouvindo, vai deixando aquilo ser jogado para fora, e aí Ele vai nos abastecendo com aquela paz, com aquele amor, com aquele abraço de Pai. Direção também é uma recompensa do secreto. Eu vou estar ali orando, por algo, por alguma decisão que eu tenho que tomar, por algo que eu tenho que fazer, e depois de passar a noite inteira orando, ou talvez a semana toda orando, ou talvez o mês inteiro orando, ou talvez o ano todo orando, não importa o tempo, Deus é o dono do tempo, eu vou ter a direção para aquilo que eu tenho que fazer. Mas eu vou estar tão apegado ao Senhor do secreto, eu vou ter tanta confiança nele, eu já vou estar crescendo tanto com Ele ali, que eu vou poder esperar o tempo que for, para poder tomar aquela decisão, mas eu só vou tomar, quando eu tiver plena certeza, do que Ele quer que eu tome. Queridos, o maior perigo da vida cristã, não é a gente cair em público, cair em algum pecado que todo mundo viu, ou cometer algum erro que todo mundo viu. Esse não é o maior perigo. Sabe qual que é o maior perigo da vida cristã? É abandonar o secreto. O maior perigo da vida cristã é abandonar o secreto. Ou nunca ter tido uma vida no secreto. Falar algo bem sério para vocês. Quem nunca teve uma vida no secreto, ainda não conheceu a Jesus. E essa é uma verdade. Como a pastora Ana Cláudia trouxe o exemplo das 10 virgens no começo do culto, 5 delas tinham uma vida no secreto, power. A candeia cheia de azeite, e ainda tinha ali de sobra para, se acabasse ainda tem. O óleo da palavra significa o Espírito Santo. E naquela parábola significava o Espírito Santo na vida daquelas mulheres. Ou seja, uma vida intensa no secreto se abastecendo. As 5 imprudentes, a palavra fala que elas ainda tinham um pouquinho de azeite. Sabe o que podia ser aquele pouquinho de azeite que elas tinham? A palavra de domingo que recebeu, o vídeo do TikTok que viu perdido por aí, mas deu aquela abastecida. Mas isso não é suficiente, porque quando o noivo chegou, e elas não estavam lá, e bateram lá na porta, o que ele respondeu? Em verdade vos digo que eu não vos conheço. O cristão que ainda não foi para o secreto, ainda não conheceu Jesus, e essas não são palavras minhas, são palavras dele próprio. Aquelas 5 bateram na porta e ele disse, em verdade vos digo que ainda não vos conheço. Não sei quem são vocês. Vocês não me buscavam, vocês não se preocupavam em ir para o secreto, em orar, em se abastecer pela minha palavra. Vocês não se preocupavam em se interessar pelos meus planos. Então eu não vos conheço. O maior perigo não é cair no visível para todos, é abandonar o secreto com Deus. Como que eu faço então para ir para o secreto? Queridos, literalmente nesse caso é seguir a receita de Jesus. Entrar no quarto,
Às vezes o quarto não é o quarto em si, tá? Como eu falei, não é um lugar físico. O secreto pode ser o carro. Quando às vezes eu estou no carro sozinho, o povo deve achar que eu sou maluco. Graças a Deus que agora eu tenho ar-condicionado, eu fecho os vidros. E é isso aí. Mas quando eu não tinha, e parava nos faróis, o povo devia achar que eu era maluco das ideias. Porque o lugar secreto pode ser o nosso carro. Porque o lugar secreto pode ser uma salinha que encontra no escritório, do trabalho. Porque o lugar secreto pode ser subir um monte. Por que não? Porque o lugar secreto, ele pode ser um parque. Ele pode ser a laje de casa, sei lá. Porque não é o lugar físico. É o meu coração estar aberto para me encontrar com a presença do Senhor. É o meu coração estar totalmente disposto e disponível. Então a receita é o quê? Entra no seu lugar secreto. Se livre das distrações. Uns sábados atrás eu compartilhei como é que eu tiro as minhas distrações. Eu ponho as minhas músicas calmas. Com elas eu já tiro a minha distração interna e a externa. Porque às vezes meus vizinhos estão ouvindo músicas não agradáveis aos meus ouvidos. E eu elimino as distrações, coloco o celular no silencioso. Falo para minha esposa como eu falei hoje de manhã. Como que eu te falei hoje de manhã? Falei, estou entrando ali e qualquer dia desses eu saio. Se precisar de mim, só quando eu sair. Aos casais, sejam parceiros dos seus cônjuges nisso. Porque às vezes a pessoa entra lá, eu preciso de Deus, hoje eu vou buscar Deus. Pisa dentro do quarto, fulano. Pô, gente, passou o dia todo e não chamou. A criatura resolveu ir lá buscar Deus, começa a chamar. Espera um pouquinho. Eu sei que ele largou a louça na pia, mas não vão usar agora também a desculpa de ir pro secreto para deixar as louças na pia, hein, meu? Olha lá, hein? Deus conhece a intenção do coração. Tire as distrações e fale com o seu pai no secreto. E queridos, falar com o pai não vai ser como os hipócritas fariseus, repetindo coisas vãs. Eu vou martelar nisso, porque o chamado à intimidade é realmente abrir o coração e ser sincero com Deus. É passar a se preocupar com o que Deus pensa e não com o que eu penso e eu quero. O que eu penso e eu quero tem que ficar um pouco de lado, porque é distração. Às vezes é o dia que Deus escolheu para abrir os nossos olhos e nós temos uma visão igual Isaías teve, do trono de glória. Deus escolheu. E aí eu chego lá e falo, mas pai, eu preciso tanto desse dinheiro, envia esse dinheiro. E Deus, não, calma aí meu filho. Hoje é o dia que eu escolhi para abrir os seus olhos espirituais e você enxergar algo grandioso. E você está preocupado com alguma outra coisa que eu já provi. Porque eu já sei que você precisa. Hoje eu só estou querendo te dar uma experiência como nunca antes você teve. Então nós precisamos entrar e falar, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? Davi orava, pedindo perdão para Deus por aquilo que ele nem mesmo sabia que tinha cometido. E aí ele pedia para o Senhor transformar ele daquilo que nem ele mesmo sabia que ele tinha. Olha só que loucura. Por que isso? Porque a intimidade dele com Deus era tão profunda, mas tão profunda, que a única coisa que ele estava preocupado era em experimentar e viver o que Deus tinha para ele, e não aquilo que ele achava que ele precisava.
E aí ele é o homem encontrado tendo o coração segundo Deus. Olha só. Olha como a nossa cabeça precisa ir mudando e sendo transformada. Salmo 91, salmo tão conhecido. E às vezes nós somos tão religiosos que nem percebemos algo tão escondido aqui nele. Salmo 91, 1. Que às vezes a gente declama todo momento. Todo momento. Mas o começo dele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A palavra esconderijo também quer dizer secreto. Aquele que habita, sabe o que é habitar? É você morar, é estar enraizado ali, ó, a todo momento. E aí, ó, esse salmo maravilhoso, a descrição toda de provisão, proteção que Deus tem, cuidado que Deus tem, mas sabe para quem? Para quem habita no secreto com Deus. Exclusivamente para quem habita no secreto com Deus. Aquele que habita, eu moro no secreto com Deus. Eu estou aqui, haja o que houver. Pode cair o mundo lá fora, mas eu estou enraizado aqui nesse esconderijo. Eu estou enraizado nesse secreto, crendo que é neste lugar que eu encontro o Senhor, que eu sou transformado por Ele, que Ele molda o meu caráter, que Ele me prepara para o ministério, que Ele me aproxima dEle, que Ele sara a minha alma. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa palavra de hoje, queridos, eu entendi claramente que é como um chofar sendo tocado pelo Senhor. Num som de convocação, não é convite mais. É convocação. Para que a igreja de Cristo se levante e comece a ir para o secreto. Se levante e comece a ir para o secreto. Porque o que o mundo precisa, é necessário primeiro que a igreja esteja lá no secreto. Porque todo o restante vai ser consequência. Eu fui para a igreja hoje, a palavra foi tão fraca. Sabe por quê? Porque faltou o secreto. Porque às vezes o irmão que estava do lado recebeu algo tão poderoso. Então como é que um recebeu e o outro não? Qual que é o sentido disso? Como é que um conseguiu entrar na atmosfera de adoração, louvou a Deus e outro não? Já parou para pensar? É porque é o secreto que faz isso fazer sentido. Quantas vezes, queridos, eu era adolescente e via para a igreja e nada fazia sentido? Quantas vezes? Nada fazia sentido para mim, sabe por quê? Porque eu não tinha o secreto. Eu não me relacionava com Deus, eu não conhecia Deus. Eu conhecia aquilo que a minha mãe falava, eu conhecia o que o meu irmão falava, eu conhecia aquilo que o pastor falava, mas eu não conhecia Deus. E aí quando comecei a me relacionar com Deus no secreto, tudo começou a fazer sentido. E às vezes só de assistir a palavra que tinha passado, que no dia para mim não tinha feito sentido nenhum, naquele momento passou a fazer sentido. Como assim? Porque é a presença de Deus no secreto que nos faz crescer e entender as coisas. Ela que nos torna sensíveis, ela que destampa os nossos ouvidos, ela que torna o nosso tato sensível para sentir, ela que tira as escamas dos nossos olhos para que possamos ver. E assim como Jó falar, agora os meus olhos veem o Rei. Hoje é um chamado, queridos, uma trombeta entoando, uma convocação celestial, para que cada um de nós vá para o secreto. Entre no santíssimo lugar. O lugar secreto hoje, queridos, é o santíssimo lugar. E aí, amanhã eu vou poder cantar que eu pisei no santo dos santos, e agora em outro lugar eu não vou saber mais viver.
Eu pisei no Santo dos Santos e agora tudo faz sentido. Eu pisei no Santo dos Santos e agora tudo faz sentido. Por isso, como um grande exército de Deus, e exército não fica sentado, exército não fica desanimado, porque um exército desanimado é um exército derrotado, e nós não somos derrotados, nós somos filhos de Deus, chamados para um tempo maior de intimidade com Deus, chamados para um tempo mais profundo no secreto, chamados para um tempo mais profundo em revelação do nosso Senhor. Nós precisamos restaurar o nosso altar pessoal, reorganizar as nossas prioridades. Sabe, queridos, nós não temos falta de tempo não, tá? É falta de prioridades. Muitas vezes nós colocamos tudo acima do Senhor, quando o Senhor, na verdade, tem que ser acima de tudo e o resto ser consequência. E voltar ao lugar onde só o Senhor nos vê e nos trata. Antes de Deus nos usar no público, Ele quer nos encontrar no secreto. Pai amado, Pai da glória, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. E eu clamo neste momento, Pai, para um despertar em nossa mente, em nosso espírito e em nosso coração, Pai. Que o nosso corpo, alma e espírito sejam despertados por Ti, Pai. Para pararmos neste momento de vivermos no raso. Para pararmos neste momento de sermos apenas frequentadores de culto. Mas que a partir deste momento nós possamos ser verdadeiros filhos, verdadeiros amigos, e tomar a decisão e a postura de entrar no secreto, fechar a porta do nosso secreto, e clamar a Ti, e orar a Ti, e viver experiências sobrenaturais e poderosas contigo, Pai, porque eu sei que é lá no secreto, aonde o Senhor vai revelar aquilo que precisa ser transformado em nosso coração, aonde o Senhor vai revelar aquilo que precisa ser transformado na nossa mente, é lá que o Senhor vai nos purificar dos nossos pecados, é lá que o Senhor vai tirar a incredulidade do nosso coração, e fazer a nossa fé ir crescendo, é lá, Pai amado, que nós vamos começar cada vez mais a abrir a Sua palavra, e entender a Sua voz audivelmente, falando aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos orar, e aquilo que nós devemos resplandecer, Senhor. Por isso, Pai, leva-nos a este lugar, e se algum irmão meu, Pai, tem dificuldade de ir para o secreto, e se essa dificuldade, Pai amado, for alguma opressão, ou alguma artimanha na mente, eu peço agora pelo poderoso nome de Jesus, que caia por terra qualquer empecilho, que caia por terra qualquer tampão nos ouvidos, que caia por terra qualquer escamas nos olhos, qualquer insensibilidade ao Teu Espírito, para que o Teu povo possa se achegar com os joelhos dobrados na Tua presença, e começar a viver aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, como filhos Teus, Pai, e um relacionamento genuíno contigo, ser desenvolvido no secreto contigo, Pai. Que todas as distrações caiam, e que o Senhor nos ajude a organizar o nosso tempo, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nos faça e nos ajude a Te conhecer verdadeiramente, todos os dias, Senhor. Nós Te agradecemos pelo livre acesso à Tua presença, pelo Seu sacrifício na cruz, como falamos no início, Pai, que se não fosse por Ele, Jesus, nós não teríamos a possibilidade de entrar no secreto. Nós Te agradecemos pelo privilégio que temos, e que possamos usar esse privilégio, e experimentar esse ano, Pai, algo poderoso na Tua presença. Por isso já oramos, Pai, pelo mês de março,
e colocamos esse mês diante de Ti, Pai. Que possa ser um mês de intimidade, que possa ser um mês no secreto, o mês que estaremos Te buscando, o mês que estaremos, Pai amado, tendo um aprendizado poderoso na Tua presença, o mês onde iremos Te conhecer de uma forma totalmente poderosa, Pai, o mês onde vamos Te enxergar em todo e qualquer detalhe, e as decisões que teremos que tomar nesse mês, o Senhor vai nos dar, Pai amado, direcionamento, e as respostas que teremos que ter esse mês, o Senhor vai nos dar, Pai, e tudo aquilo que nós necessitarmos, nós já cremos que o Senhor já proveu, por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor.